Olá, pessoal, boa tarde. Então, a nossa aula hoje é super importante como uma forma de revisão. A gente vai fazer a revisão toda baseada em exercícios. Vamos lá, então. Então, a gente vai começar de uma forma bem básica. O que vai cair na nossa prova? Vai cair toda a parte de atomística, ou seja, desde o início que a gente começou a falar sobre átomos. Não vai cair a parte de propriedades da matéria, que a gente já abordou na prova anterior. Então, vamos lá. Vai. Então, pronto. Então, a primeira questão é uma questão muito básica, que é uma questão para a gente lembrar como é que o átomo, como é que um elemento químico, na realidade, ele é representado e o que significa esses números, beleza? Então, olha lá. Considere o seguinte elemento químico. No caso, é o carbono. E aí, o carbono que eu estou colocando aqui é o carbono 14. E aí, o que eu pergunto? O átomo em questão, ele possui quantos prótons? Primeira pergunta. Quantos prótons possui esse átomo de carbono 14? Galera, o que é importante? A gente tem que lembrar que o número de prótons, na verdade, ele é dado pelo número atômico, que é representado pela letra Z. E esse número atômico é justamente o que define aquele elemento químico. Todos os átomos que possuem o mesmo número atômico são do mesmo elemento químico. E na representação, onde é que eu vou ver? Onde é que eu vejo o número atômico daquele elemento? O elemento X, ele é representado pelo número atômico que fica abaixo e acima a gente coloca o número de massa. Então eu sei que o número atômico do carbono é 6. E como eu falei para vocês, o número atômico nada mais é do que o número de prótons daquele elemento. Ou seja, o número de prótons vai ser igual a 6. Facinho, né? Próximo, quantos nêutrons esse elemento possui? Bom, o número de nêutrons, na verdade, ele não vem explícito. Mas a gente sabe que o número de massa, que é representado pela letra A, equivale ao número de prótons mais o número de nêutrons. A massa de um elemento químico não é porcaria nenhuma. É o número de prótons mais o número de nêutrons, beleza? Então, sabendo que o número de prótons é igual ao número atômico, e tendo o número de massa, fica muito fácil fazer esse cálculo, né? No caso do carbono 14, o número de massa é 14, o número de prótons é 6, consequentemente, o número de nêutrons vai ser 14 menos 6, que é igual a 8. Beleza? Então, eu sei que ele possui 8 nêutrons. Vou anotar aqui. Facinho, né, galera? Número de elétrons. Galera, conceito importantíssimo. Átomos são eletricamente neutros. Átomos, para um átomo, quando eu defino que é um átomo, eu sei que ele possui o mesmo número de prótons e de elétrons. Lembrando que os prótons são carregados positivamente e os elétrons negativamente. Então, se ele possui o mesmo número de prótons e elétrons, ele vai ter carga total neutra. E isso determina que ele é um átomo e não um íon, ok? Que é o caso. O carbono 14 aqui representado é um átomo. Ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. A gente já sabe que o número de prótons é dado pelo número atômico, logo ele também possui 6 elétrons. Ok? Quantas partículas nucleares esse elemento possui? No núcleo, a gente tem que lembrar, o que a gente encontra no núcleo? O núcleo de um átomo, ele é denso e pequeno, e ele contém as partículas que possuem massa. Né? Ao redor, na eletrosfera, a gente vai encontrar os elétrons, e a massa do elétron é insignificante, tanto que a gente nem usa no cálculo. Então, basicamente, as partículas nucleares são os prótons e os nêutrons. A soma de próton mais nêutron, a gente sabe que é igual a o número de massa. Não é isso? Lembrando que o próton, ele tem massa de uma unidade atômica e o nêutron tem massa de uma unidade atômica também. Então, a soma de prótons e nêutrons vai equivaler exatamente ao número de massa. A quantidade de prótons mais nêutrons, então, vai ser igual a 14. Beleza. Partículas com carga positiva. Quem são essas partículas com carga positiva? São os prótons. Então, eu sei que eu tenho 6 prótons, 6 partículas com carga positiva.
Lembrando que o nêutron, como o nome já diz, ele é neutro, ele não tem carga, beleza? Partículas com carga negativa, quem são? São os elétrons. Quantos elétrons eu tenho? Para um átomo, o número de elétrons é igual ao número de prótons, então eu também possuo 6 partículas com carga negativa. Com carga nula, eu tenho os nêutrons, que são 8 no total. E por último, quantas partículas com massa desprezível eu tenho? As partículas com massa desprezível são os elétrons, tanto que a gente não usa eles para o cálculo de número de massa. Então, eu tenho 6 elétrons. Tranquilo? Facinho essa, né? Essa é a base inicial para a gente recordar conceitos importantes. Então, galera, tem que saber o que é número atômico, o que é número de massa, tem que saber fazer esses cálculos de quantos prótons, nêutrons e elétrons tem aquele átomo ou aquele elemento que eu estou te dando. Próximo. Eu separei, foram 12 questões, então eu vou tentar resolver todas, tá, galera? Uma espécie X é formada por 30 prótons, 32 nêutrons e 28 elétrons. Galera, vamos representar quem é essa espécie X? Olha só. Essa espécie X, eu sei que ela tem 30 prótons. Se ela tem 30 prótons, eu estou te falando que o número atômico dessa espécie é 30, porque 30 equivale ao número de... o número atômico equivale ao número de prótons. Falei para você também que ela possui 32 nêutrons. E nós sabemos que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Logo, o número de massa desse cara vai ser 30 mais 32, 62. Vou anotar aqui, ó, que ele possui 62. Professora, posso colocar em qualquer lado? Pode. O que é importante? Sempre o número atômico vem embaixo e o número de massa vem em cima. Qual lado que você quiser colocar, tanto faz. Aí posso colocar os dois para um lado, um para cada lado? Pode. Beleza? Ok. Por último, ele me diz que esse elemento ele possui 28 elétrons. Olha só, galera. Se o número de prótons é diferente do número de elétrons, eu sei que eu não estou trabalhando com um átomo, eu estou trabalhando com um íon. Especificamente, eu tenho aqui ó, que o número de prótons é maior que o número de elétrons. Ou seja, esse íon ele tem uma carga residual o quê? Positiva, porque os prótons são partículas de carga positiva. Então, se ele tem uma carga total positiva, quer dizer que ele é um cátion, certo? E se eu for determinar quantos elétrons esse camarada perdeu? Porque aqui a gente tem que lembrar, o número de prótons não se altera. Isso é a marca registrada daquele elemento. Eu só tenho ganha e perda de elétrons, beleza? Então, se ele tem 28 elétrons, eu estou dizendo que esse camarada perdeu 2 elétrons. Que no estado fundamental dele, como um átomo, ele tinha 30 elétrons. O mesmo número de prótons. Só que agora ele perdeu 2 elétrons. E aí ele se transformou em um cátion, com carga positiva, porque ele tem mais prótons. Como é que eu represento um cátion? Eu represento com um sinalzinho de mais, mostrando quantos elétrons esse cara perdeu, que no total foram 2. Mais 2 ou 2 mais, tanto faz, tá, galera? Vou colocar aqui 2 mais. Então, esse é o cara que eu estou trabalhando. Agora eu peço para você julgar as afirmações abaixo, muito simples, né? Primeiro, X é um átomo? Não é. Como é que eu sei que ele não é um átomo? Porque o número de prótons é diferente do número de elétrons. Então, ele tem uma carga elétrica. Logo, ele é um íon. X é um cátion. A gente viu que ele possui mais prótons do que elétrons. Ele perdeu 2 elétrons. Então, ele se transformou em um cátion. Então, esse aqui é verdadeiro. Esse aqui é falso. Beleza. X é um ânion? Não, ele seria um ânion se ele tivesse ganhado elétrons. E aí, ganhando elétrons, ele teria que ter mais elétrons do que prótons. Não é o caso. Então, falso. A espécie pode ser representada por X2+? Exatamente. A gente viu que ele é um cátion bivalente. Ele perdeu, na verdade, 2 elétrons. E aí ele se transformou em um cátion bivalente. Então, essa aqui é verdadeira.
A espécie pode ser representada por X2-. Ele seria representado por X2- se ele fosse um ânion bivalente. Se ele tivesse ganhado 2 elétrons, e aí a carga dele ficaria negativa, com 2 unidades a mais do que o átomo. Tranquilo, galera? Muito simples, né? Essa parte é bem básica, a parte bem inicial que a gente viu, mas é importantíssimo que esses conceitos estejam, bem estabelecidos. O que é um átomo, o que é um íon, o que é um cátion, o que é um ânion, como eu represento, como eu faço o cálculo do número de prótons, nêutrons, elétrons, de íons e de átomos. Tranquilo? Próximo, então. Vamos lá. Considere estas espécies. Então, eu dei aqui para vocês o potássio, o nitrogênio 14, o nitrogênio 15, isso aqui desconfigurou, tá, galera? Isso aqui é o número de massa do cloro. O cloro, que na verdade aqui é um ânion monovalente do cloro, reparem no sinalzinho de menos. Aqui o argônio, que a gente sabe já que o argônio é um gás nobre, lembra? E o cálcio, que desconfigurou também, esse 40, vou colocar aqui então, que aqui é 35, e aqui é o 40 do cálcio, que é o número de massa do cálcio. No caso do cálcio, eu tenho um cátion bivalente. Beleza? Ok. Indique quais espécies são. Então, eu quero saber quem é isótopo de quem é isóbaro de quem é isótono de quem. Lembrando, o que é isso? Iso significa igual. Topo significa lugar. Quando eu falo que o cara é isótopo, eu estou dizendo que ele está localizado no mesmo lugar na tabela periódica. Se ele está localizado no mesmo lugar, ele faz parte de um mesmo elemento químico. E o que caracteriza o elemento químico? O número atômico, o número de prótons. Então, isótopos, olha aqui, possuem o mesmo número de prótons. Mesmo número de prótons. Vou colocar aqui, prótons iguais. Isóbaros. Isóbaros, olha onde eu vou sublinhar, no A. E o A, a gente usa essa letrinha para identificar o número de massa. Então, isóbaro quer dizer que são espécies que possuem o mesmo número de massa. Isótonos, sublinhei o N. Significa que esses caras possuem o mesmo número de nêutrons, possuem nêutrons iguais. E isoeletrônicos. Isoeletrônicos, o nome já diz, eles possuem o mesmo número de elétrons. Ok? Bom, então, para gente treinar, o que eu vou fazer? Eu vou preencher essa tabelinha aqui com vocês para todas essas espécies com o número atômico, lembrando que o número atômico equivale ao número de prótons, o número de massa, o número de nêutrons e o número de elétron. Bom, primeiro, potássio. Vamos colocar primeiro o número atômico de todo mundo? O número atômico, ele vem explícito no exercício. Lembrando que o elemento, ele é representado pelo número atômico e pelo número de massa. Então, eu sei que esse númerozinho aqui abaixo é o número atômico, que equivale ao número de prótons. Então, olha lá. Potássio tem 19 prótons, nitrogênio 14, 7 prótons, nitrogênio 15, 7 prótons, íon monovalente do cloro, 17 prótons, argônio, 8 prótons e cálcio, 20 prótons. Quem é isótopo, então, de quem? Galera, os que possuem o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. E a gente já sabe que os isótopos, eles fazem parte de um mesmo elemento químico. Então, aqui não teria dúvida. Nitrogênio com nitrogênio. Tranquilo? Então, eu vou anotar aqui, que os isótopos são o nitrogênio 14 e o nitrogênio 15. Ok. Número de massa igual. O número de massa vem representado aqui acima. Então, eu sei que para o potássio, o número de massa é 39. Para o nitrogênio 14, 14. Nitrogênio 15, 15. Cloro, olha lá. Cloro, 35. Argônio, 39. E cálcio, 40. Quem possui o mesmo número de massa? Argônio e potássio. Então, esses caras aqui, eu vou anotar, são isóbaros. O potássio e o argônio são isóbaros. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Como é que eu vou fazer o cálculo do número de nêutrons? Simples.
Eu sei que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. E aí eu faço o cálculo, subtraindo do número de massa o número de prótons. Tranquilo? Então vamos lá. 39 menos 19, 20. 14 menos 7, 7. 15 menos 7, 8. 35 menos 17. Espera aí que essa eu tenho que pensar. 18. 39 menos 8, 31. E 40 menos 20, 20. Isótonos são espécies que possuem o mesmo número de nêutrons. Então, eu tenho que o potássio e o cálcio, que possuem ambos 20 nêutrons, são isótonos. Então, vou anotar aqui, ó. Potássio e cálcio. Beleza? Por último, isoeletrônicos. Para os átomos, a gente sabe que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, a gente já bate o olho no número atômico para os átomos, que são nêutrons, e a gente determina o número de elétrons. Potássio, então, 19 elétrons. Nitrogênio, 7 elétrons. Nitrogênio 15, 7 elétrons. Cloro, agora aqui, olha aqui. Cloro, que eu estou representando, ele é um ânion monovalente. Se ele é um ânion, ele tem carga negativa, significa que ele ganhou um elétron. Então, se no estado fundamental dele, quando ele era um átomo, ele tinha 17 elétrons, esse ânion agora passa a ter 18. Beleza? Argônio. O argônio tem 8. Ele é um átomo, não tem nenhum sinalzinho de mais ou menos, é átomo. Por último, cálcio, que é cálcio 2+, faltou um maisinho aqui. Se ele é cálcio 2+, significa que ele é um cátion e ele perdeu 2 elétrons. Por isso que ele tem uma carga residual positiva de 2 unidades. Logo, ele tem 2 prótons a mais. Ou seja, se ele tem 20 prótons, significa dizer que ele tem 18 elétrons. Quem é isoeletrônico de quem? O nitrogênio 14 e o nitrogênio 15 são isoeletrônicos e o ânion monovalente do cloro e o cátion bivalente do cálcio, ambos possuem 18, são isoeletrônicos. Tranquilo, galera? Importantíssimo saber fazer esses cálculos, hein? De número de elétrons é importantíssimo quando a gente chegar lá na distribuição eletrônica. Próximo. Se tiverem dúvida, vocês mandem aí, hein? A gente tô fazendo uns mais fáceis, aí a gente vai aprofundando na matéria. Bom, dadas 3 espécies químicas com número atômicos consecutivos, olha só que importante essa informação. Se o número atômico é consecutivo, significa que eu tenho por exemplo, um que é X, o outro vai ser X mais 1 e o outro vai ser X mais 2. Concorda? Que aí eu vou ter números consecutivos. E as 3 espécies são A, B e a espécie C, que eu falo para você que essa espécie C, olha lá, ela tem número atômico 12, número de massa 24 e, além disso, é um cátion bivalente. Beleza? Considere os seguintes dados sobre essa galera. Primeiro, eu tô falando para você, ó, que o indivíduo A, deixa eu anotar aqui. Então, eu tenho o C, o A e o B. Dá para ver todos aí na telinha? Beleza. O A, ele tem 10 nêutrons e ele é isoeletrônico de C2+. Então, eu vou anotar aqui, ó, que esses dois, eles são isoeletrônicos. Isoeletrônicos. Bom, quantos elétrons possui o C2+? Se ele tem 12 prótons e ele é um cátion, significa dizer que ele perdeu 2 elétrons e por isso ele tem 2 prótons a mais. Logo, esse cara aqui tem 10 elétrons. Se eles são isoeletrônicos, significa que esse aqui também tem 10 elétrons. Mas repare que o cara A, o elemento A, ele não é um íon. Ele é um átomo. Eu não estou te representando nenhum sinal em cima dele, nenhum maisinho, nenhum menusinho. Então, se ele tem 10 elétrons
e ele é um átomo, a gente sabe, então, que o número de prótons para o átomo é igual ao número de elétrons. Logo, ele tem 10 prótons. E o número de prótons nada mais é do que o número atômico. Então, eu vou lá e anoto já aqui, ó, que ele tem 10 como número atômico. Beleza? E, reparem, o enunciado me deu também o número de nêutrons. Ele me disse que o número de nêutrons de A é 10. E a gente sabe que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Logo, o número de massa do elemento A é 10 prótons mais 10 nêutrons, que é igual a 20. Então, eu vou anotar aqui já, ó, 20. Continuando, ele me diz que B de bola, é isótono de C2+. Então, ó, relação entre eles é isótono. Isótono significa que eles têm o mesmo número de nêutrons. Quantos nêutrons a espécie C possui? Com essa formulazinha, eu sei que o número de massa de C é igual ao número de prótons. Então, olha lá, eu tenho que 24 é igual ao número de prótons, que é 12, mais o número de nêutrons. Logo, o número de nêutrons é 12. Então, B tem 12 prótons, ou 12 nêutrons, beleza? 12 nêutrons. Vou anotar aqui, ó, vou deixar entre parênteses aqui, que o cara tem 12 nêutrons. Mas, ele está me pedindo, olha o que o enunciado me pediu. Qual é o número atômico e o número de massa de A e B? De A a gente já determinou. O número atômico de A é 10, o número de massa de A é 20. E o B? Galera, agora que eu tenho que prestar atenção no enunciado. O enunciado me disse que essas espécies possuem números atômicos consecutivos. 10, 11, 12. Então, eu sei, com base no enunciado, que o número atômico da espécie B é 11. Descobrindo o número atômico e sabendo o número de nêutrons dele, porque ele é isótono de C e a gente já calculou, eu consigo definir o número de massa. Ou seja, o número de massa de B vai ser igual ao número de prótons, 11, que equivale ao número atômico, mais o número de nêutrons, que a gente calculou, que é 12. Logo, vai ser 23. Beleza? 23. E aí, matei a questão. Dúvidas, galera? Tranquilo, né? É só fazer essas relações e prestar atenção no enunciado. Próximo. Agora, então, vamos para a próxima parte. Vamos chegar agora na distribuição eletrônica. Vamos lembrar como é que a gente faz a distribuição eletrônica. Importantíssimo ter um diagrama de Linus Pauling para te ajudar. Beleza? Lembrando que na distribuição eletrônica a gente vai seguir o diagrama de Linus Pauling e a ordem dos subníveis, né, do menos energético para o mais energético, é na diagonal, não é na horizontal. Então eu não preciso terminar uma camada inteira para começar a próxima. Por isso que é importante eu desenhar esse diagrama, colocar as setinhas e ir seguindo esse caminho. Então vamos lá. Potássio. Potássio, eu te dei o número atômico dele, que é 19. E a gente sabe que como ele é um átomo, ele é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual a 19. Então, eu tenho que distribuir esses 19 elétrons nos subníveis. Vamos lá. Começando. Primeiro subnível, um S, que cabem 2 elétrons. Um S2. Se eu tinha 19, agora eu tenho 17. Próximo, 2S2. Segue lá no diagrama, se você ainda não memorizou. 17 menos 2, 15. Próximo, olha lá no diagrama, quem é o próximo? 2P6. 15 menos 6, 9. Depois do 2P6, a gente desce para o 3S2. Só cabem 2. Lembrando que no subnível S cabe 2, no subnível P cabem 6, no D cabem 10 e no F cabem 14. Beleza? Então, olha lá. 9 menos 2, faltam 7. 3S2, vou seguir o meu diagrama, agora eu vou para o 3P6. 3P6, do 7 aqui eu usei 6, falta 1, e esse 1 vai para o próximo subnível, que é o 4
S1. Beleza, zerei. Com base nesse diagrama, nessa distribuição, eu te pergunto, quantas camadas eletrônicas o potássio tem? 4, perfeito. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 camadas. Lembrando que é o número na frente que vai me indicar a camada. Subnível mais energético. Qual é o subnível mais energético? 4S. Se ele é 4S, ele é um elemento representativo ou de transição? Representativo. Elementos que terminam em S e em P são representativos, D e F são de transição. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência desse cara? 1, exatamente. Olha aqui, ó. 1 elétron. Beleza? Esse número em cima vai me dizer quantos elétrons eu tenho naquele subnível. E aí, como eu só tenho o subnível S para essa camada 4, eu só tenho 1 elétron na camada de valência. Com isso, eu sei que esse cara, na verdade, ó, ele está presente na família 1A. Eu sei que ele é um metal alcalino, que está presente na família 1A. Eu sei que ele tem uma tendência a perder elétrons para se tornar estável, porque se ele perde esse elétron, olha só como é que fica a configuração da camada dele de valência agora. Com 8 elétrons, ou seja, configuração de gás nobre. Eu sei que ele é um metal, então eu sei muita informação sobre ele com base nessa distribuição. Vamos fazer o próximo. Manganês. Só que essa distribuição do manganês é uma distribuição de um íon do manganês, um cátion bivalente. Então eu sei que o número de prótons aqui é diferente do número de elétrons. Quantos elétrons ele tem? Bom, se o número de prótons não se altera, e se ele tem uma carga positiva, significa que ele perdeu 2 elétrons. Logo, ele tem 23 elétrons. Beleza? Vamos distribuir esses 23? Galera, eu vou distribuir aqui rapidinho, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, até onde a gente parou. Aqui a gente tinha 18, certo? Aí depois, 3p6. Aqui tem, ó, 18, né? 18, 19. Faltam 5. Concordam? Vai faltar 5, porque olha só, eu coloquei 18 aqui, ó. 10 mais 8, 18. Então faltam 5 agora para 23. Vamos continuar. Depois do 3p6 vem o 4s2. Vai faltar 3. Depois do 4s2, segue o diagrama. Eu tenho o 3d10, só que eu não tenho 10 elétrons, eu tenho só 3, então eu adiciono esses 3 e 0. Tranquilo? Esse cara aqui é um elemento de transição, porque termina no subnível D. Quantas camadas esse cara possui? Quantas camadas? 4, a camada de valência é a 4ª. Então, galera, cuidado com isso. Não necessariamente o último subnível, o subnível mais energético, ele está na última camada, na camada de valência. A camada de valência desse cara é essa aqui, ó. Essa aqui. Ele já colocou 2 elétrons na 4ª camada. Tranquilo? Vamos para o próximo. Senão não vai dar tempo. Bom, então olha lá. Observe a distribuição eletrônica abaixo e dê o que se pede. Então, eu tenho essa distribuição eletrônica, é o que a gente estava brincando agora. Ó. Dê o que se pede. Primeiro, esse elemento possui quantas camadas eletrônicas? Então, o que é importante? Número que vem à frente é o número da camada. Então, ele tem 1, 2, 3 e, por último, 4. Ou seja, ele tem 4 camadas. A camada de valência dele é a 4ª, ou KLMN, a camada N. Beleza? Indique o número de elétrons na camada de valência. O número de elétrons é o número que vem acima. E como para a camada 4 ele só tem elétrons no subnível S, eu só vou olhar o número de elétrons nesse subnível. Ou seja, são 2 elétrons na camada de valência. Qual é o subnível mais energético? Galera, o subnível mais energético é o último subnível onde a gente coloca elétrons na distribuição eletrônica. Ou seja, o subnível mais energético é o 3D. 3D, que foi o último que eu coloquei lá, ó, 2 elétrons na distribuição eletrônica.
Indique o número de elétrons por camada. Número de elétrons por camada. Então, vamos lá? Na primeira camada, que também pode ser chamada de camada K, eu tenho quantos elétrons? 2. 2. Na segunda camada, que também pode ser chamada de camada L, eu tenho 2 mais 6. Olha aqui, ó, essa é a segunda camada. Então, eu tenho 8 elétrons. 8 elétrons. Terceira camada, que também pode ser chamada de camada M. Eu tenho, contem comigo, 2 mais 6, 8, mais 2. Estão vendo que isso aqui ainda é a camada 3, a terceira camada? Então, eu também tenho que adicionar esse aqui. E aí, eu vou ter no total de 10 elétrons. E, por último, na quarta camada, que é a camada N, eu vou ter somente 2 elétrons lá no subnível S. Então, essa aqui é a distribuição eletrônica por camada. Essa aqui é a distribuição eletrônica por subníveis. Tranquilo? Esse elemento é representativo ou de transição? A gente já sabe que os elementos de transição, eles terminam na distribuição eletrônica por subníveis, no subnível D ou F. Então, ele é um elemento de transição. Esse elemento é um metal ou um ametal? Se vocês recordarem da nossa tabelinha periódica, ó. Na nossa tabela periódica, existe uma escadinha imaginária, cuja frase é até assim Brasil, que a gente vai achar aquela escadinha. E aí eu sei que essa galera aqui, na verdade, são os gases nobres, né? Aí eu tenho os ametais e os metais, que inclui o pessoal que é um elemento de transição interno. Gente, resumindo, todos os ametais, obrigatoriamente, eles vão terminar no subnível P. Reparem, todos os ametais vão terminar no subnível P. Eu não tenho nenhum elemento de transição que é ametal. Ou seja, eu sei que ele é um metal. E indique esse elemento na tabela periódica. Eu quero que vocês encontrem, peguem a tabela periódica e encontrem esse elemento. Vou pegar aqui. Então, olha só. Quem é esse elemento? Primeiro, eu sei que ele tem 4 camadas. Então, eu vou fazer o quê? Vou contar o número de camadas pelo número de períodos. Então, ele está no 4º período. E ele é 3D2. Então, na verdade, como ele é o 3D2, ele é o segundo elemento onde eu coloquei elétrons no subnível D. O primeiro foi o 3D1, é a primeira vez que aparece o subnível D. Então, olha só, o primeiro seria o escândio, o segundo é o titânio. Então, ele é o titânio. Beleza? Vamos para o próximo, senão não vai dar tempo. Falando dela, vamos analisar a tabela periódica agora. Observe a tabela periódica abaixo e dê o que se pede. Letra A. Então, eu tenho aqui ó, a tabela periódica com as letrinhas. Vocês conseguem enxergar? Dá para enxergar? As letrinhas? Então, vamos lá. Qual é o halogênio? Eu quero que você me diga qual é o halogênio com maior número de camadas na eletrosfera. Então, eu estou te dando 2 informações importantes. Primeiro, halogênio. Halogênio, lembrando, é o pessoal que está na família 7A, ou no grupo 17, a família do flúor. É esse pessoal aqui, ó. Só para lembrar, metais alcalinos, com exceção do hidrogênio, que não é metal alcalino, ele está aqui de bobo. Metais alcalinos terrosos. Gases nobres, halogênios, calcogênios. Família do nitrogênio, família do carbono, família do boro. Tranquilo? Então, olha lá. Então, halogênios. Com maior número de camadas, eu vou definir o número de camadas pelos períodos. Então, aqui eu tenho 1 camada, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um halogênio com 3 camadas e um halogênio com 5. Logo, quem é o meu camarada? Esse aqui, ó. É o P. Beleza? O metal alcalino de menor número atômico. Metal alcalino é essa família aqui, ó, galera, com exceção do hidrogênio. Com menor número atômico, a gente sabe que os elementos estão organizados na tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Então, o menor número atômico seria o hidrogênio, mas ele não é metal alcalino, embora ele esteja aqui. Cuidado que isso é peguinha.
Então, qual que é? É o B, elemento B. Quem são os gases nobres? Muito fácil, a gente sabe que a família dos gases nobres é o grupo 18 ou a família 8A. São, então, meu camarada D e I. Eu quero que você me dê 2 metais representativos. Metais. Se é metal, ó. Se é metal, está localizado para cá. Beleza? Representativo quer dizer que ele é um elemento representativo. Subníveis S ou P. Logo, metais representativos são esses aqui, ó. Qualquer um desses 4. B, E, J e M. O hidrogênio não é nada. O hidrogênio é órfão. Beleza? Próximo. A configuração da camada de valência do elemento F. Vamos achar o elemento F, ó. O F está aqui. Eu quero a configuração da camada de valência. Então, primeiro, o que vem na frente? Vem o período, né? Quantas camadas ele tem? 1, 2, 3. Eu sei que ele tem 3 camadas. E se ele está nesse bloco aqui, significa que ele termina no subnível P. Então, ele já colocou elétrons no subnível S, da terceira camada, e agora ele vai colocar elétrons no subnível P. Beleza? Continuando. Como ele está nessa região, ele é um elemento representativo, eu sei que o número da família me dá o número de elétrons que ele tem na camada de valência. Então, aqui é a família 1A, família 2A, família 3A, 4A, 5A, 6A, tá? E assim sucessivamente. Esse camarada está na família 4A. Então, ele tem 4 elétrons na camada de valência. 2 que ele colocou no subnível S, preencheu o subnível S. 2 restantes no subnível P. Configuração da camada de valência dele, com base na tabela. O metal alcalino de menor número atômico a gente já falou, né? A gente já falou. Metal alcalino. Próximo. 2 elementos de transição interna. Só para lembrar vocês que esse pessoal aqui são os elementos de transição interna, que terminam no subnível F. Tá? Então, é essa galera. Esse aqui é elemento de transição externa. Então, qualquer um desses você pode colocar aqui. Um elemento que possui propriedades químicas semelhantes ao elemento E. Olha aqui, ó. Elemento E. Quem tem propriedade semelhante é quem está no mesmo grupo ou na mesma família. Logo, quem tem propriedade semelhante a ele é o M, que está na mesma família. Família, né? A galera é semelhante. Beleza? Então, eu vou anotar lá que é o M. Próximo. Continuando. Um elemento de transição externa. Opa! Elemento de transição externa. Esse bloco central aqui, que termina no subnível D. Localizado no grupo 9. Grupo 9, ou seja, coluna 9. A nona coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é o K. O metal alcalino, de novo, eu não apaguei essa daqui, galera, foi mal. Ficou repetido. O metal alcalino de menor número atômico, de novo, é para vocês lembrarem que o hidrogênio não é metal alcalino, hein, galera? K, o estado físico do elemento J e do elemento I. Galera, a gente viu que os metais, a temperatura ambiente, eles são sólidos. E o elemento J é um metal, então ele é sólido. Já o elemento I é o quê? É um gás nobre. Se ele é um gás nobre, ele está em qual estado? No estado gasoso. Beleza? E, por último, um elemento que deve doar 3 elétrons para adquirir estabilidade. A gente sabe que os átomos buscam estabilidade, para isso eles buscam a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, se esse cara ele precisa doar 3 elétrons, ele precisa perder 3 elétrons, onde ele estaria localizado? Ele estaria localizado na família 3A. Lembre-se que a família 1A, 2A e 3A, elas tendem a formar cátions. Tendem a perder os elétrons para adquirir a configuração de gás nobre. Enquanto que as famílias 5A, 6A e 7A tendem a formar ânions. Então, se o cara ele precisa doar,
perder 3 elétrons, ele vai perder o quê? Os 3 elétrons da camada de valência dele e vai adquirir configuração de gás nobre. Família 3A, qual que é? 1A, 2A, 3A. Então, é o elemento C, aqui da minha tabela. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima. Estou correndo para dar tempo de a gente fazer o máximo possível. Sobre radioatividade agora, hein, galera? Sobre radioatividade. Julgue os itens. Elementos radioativos possuem núcleo instável, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A característica dos elementos radioativos é essa. Eles possuírem um núcleo instável porque eles têm um número de nêutrons e prótons que é desbalanceado e causa instabilidade nuclear. Ok? Então é verdadeiro. Elementos radioativos liberam energia na forma de partícula ou onda. Verdadeiro. A gente viu que para eles se tornarem estáveis, eles vão liberar partículas, e essas partículas podem ser as partículas alfa ou beta, ou eles podem liberar onda. E a onda é a radiação gama. Radiação gama. E aí, liberando isso, eles se tornam estáveis. E se eles liberam partículas, eles transmutam, eles sofrem transmutação e agora passam a ser um outro elemento. Beleza? A radiação gama possui alto poder de penetração, podendo causar danos irreparáveis ao ser humano. Verdadeiro. A gente viu que a radiação gama ela tem um poder de penetração elevadíssimo, diferente das partículas alfa, que são partículas maiores e têm um poder de penetração menor. E as partículas beta, que são partículas menores, têm um poder de penetração intermediário. Próximo. Tanto que pode causar câncer, né? Então é importante lembrar disso. As partículas alfa são leves, com carga elétrica negativa e massa desprezível. Falso, galera. Se vocês forem lembrar, as partículas alfa, elas são positivas e as partículas beta são negativas. E as partículas alfa, elas possuem massa, sim. Elas têm, na verdade, massa em torno de 2. É como se fosse um núcleo de hélio. Enquanto que as partículas beta possuem massa desprezível, porque, na verdade, é um elétron acelerado. Lembra que a gente comentou sobre isso? Ah? Então, esse aqui está errado. Na verdade, não seria alfa, seria beta o correto. A radiação gama não possui carga elétrica nem massa. Verdadeiro. Radiação gama é onda, não é partícula. Não tem carga elétrica nem massa. As partículas beta são mais penetrantes que as partículas alfa. Verdadeiro. Mais penetrante, a onda gama. Depois partícula beta, depois partícula alfa. Beleza? E por último, as reações químicas liberam maior quantidade de energia que as reações nucleares. Verdadeiro ou falso? É falso, né, galera? A gente viu que as reações nucleares, tanto a reação de fissão quanto a reação de fusão, liberam uma quantidade gigantesca de energia, muito maior do que as reações químicas. Lembrando que as reações químicas, elas envolvem apenas a eletrosfera, doação e compartilhamento de elétrons. Beleza? Essa aqui é sobre o que a gente falou da regra do octeto. Então, galera, a gente vai cobrar na prova até a regra do octeto. Então, finalizando, regra do octeto. A gente viu que, para adquirir estabilidade, os átomos tendem a fazer ligações, né? E essas ligações químicas visam que aquele átomo ele tenha na sua camada de valência 8 elétrons. Adquira a configuração eletrônica de um gás nobre, com exceção do hélio, que tem só 2 elétrons, não se esqueça dele. Então, o hidrogênio, por exemplo, ele vai tentar ficar igual ao hélio. Existem alguns elementos, o lítio pode perder e ficar igual ao hélio. E aí ele adquire estabilidade também. Mas a maioria vai adquirir estabilidade com 8 elétrons na camada de valência. Só uma observação, existem algumas exceções à regra. A gente não chegou a comentar na aula, mas está no slide só como forma de curiosidade. A gente não vai falar sobre as exceções aqui no ensino fundamental. Mas existem, tá? Existem elementos que podem ter mais ou menos do que 8 elétrons na camada de valência e adquirir a estabilidade. Mas vamos para a regra do octeto. Então, olha lá. Para adquirir estabilidade de gás nobre, o cálcio deve...
Então, primeiro, eu tenho que localizar o cálcio. Eu tenho que saber onde o cálcio está na tabela periódica. Na prova, você vai ter a tabela periódica. Use e abuse da tabela. Eu sei que o cálcio, galera, está localizado na família 2A. Ops, família 2A. Bela Magrela casou com o senhor Barão. Então, se ele está localizado na família 2A, significa dizer que, primeiro, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 2 elétrons. 2 elétrons. Concorda que, para ele adquirir a estabilidade de gás nobre, ou ele ganha 6 elétrons, haja elétron para ele ganhar, ou ele simplesmente doa esses 2 elétrons, que é o que ele vai fazer, até porque ele é um metal, e o metal tem tendência a formar cátions, a perder elétrons, então ele vai doar esses 2 elétrons. A partir do momento que ele doar esses 2 elétrons, ele vai se transformar no cálcio 2+, o cátion bivalente do cálcio. Ou seja, para adquirir estabilidade de gás nobre, basta que o cálcio perca 2 elétrons. Tranquilo, galera? É isso. Dúvidas? Mandem nos fóruns, mandem para os professores. Tá? Então é isso, pessoal. Estudem bastante. E é isso aí. Beijinhos e tchau, tchau.